Quem é você? 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 Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Ouve uma parada dessa. Não, peraí um pouquinho. Já deu dessa vinheta, né, pessoal? Ah, muito grande, sempre a mesma coisa e a meia dúzia de gato pingado que sempre acompanha o Quem Você Pensa Que É podcast já conseguiu entender qual é a nossa proposta, não é não? Então, vamos logo para o que interessa? Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? E hoje eu tô voltando em um tema que ele tem sido, assim, recorrente por conta de ser, cara, um tema que eu tenho muito apreço, né? Uma das coisas que, como eu já disse em episódios anteriores, inclusive o que eu falei com o meu irmão, eu tenho passado metade da vida aí nesse rolê de ouvir rock, de tocar, né? Eu toquei bateria em banda de metal e tudo, né? Então é um negócio que vem me acompanhando um bom tempo na minha vida e, assim, continua me interessando bastante, junto com todos os outros temas que eu abordo aqui sobre personalidade, sobre o que influencia você a ser do jeito que você é. Eu acho que o rock é um tema que vai ser recorrente aqui, cara, porque tem, querendo ou não, tem uma influência grande na minha vida. Eu tava pensando em hoje a gente desenrolar uma ideia exatamente sobre esse lance da influência, porque se a gente pensa, principalmente eu, tiozão, que já tô numa caminhada já aí nessa história, se a gente analisa, parece que a música rock, e até para além só da música também, o estilo, o lance das tribos e tal, parece que já foi uma coisa que teve uma influência, tipo, muito maior do que a influência que tem hoje, né? E aí eu queria desenrolar aqui com o nosso convidado exatamente sobre isso. Será que não tem mais a mesma influência? Ou será que eu não tô olhando no lugar certo? Não sei, a gente vai desenrolar aqui hoje nessa conversa. E para isso eu convidei o Danilo Almeida, que ele tem um podcast também maravilhoso que chama o Já Ouviu Esse Disco? Cara, massa mesmo, eu já recomendo antes já aqui de começar, que é muito show o podcast dele. E vamos desenrolar essa ideia aqui, cara. Ô Danilo, dá um oi pro pessoal aí. Primeiramente, agradecer o convite de poder estar aqui no Quem Você Pensa Que É podcast. E falar sobre rock, não só sobre rock, mas a gente pode até desenrolar isso pra música, né, no geral, e como todo, que nem você falou aí, se o rock tem essa influência, se não tem mais. O mundo em geral mudou bastante, né? O jeito das pessoas se comunicarem, o jeito das pessoas se sentirem representadas, e dá pra gente bater um papo legal aí sobre isso. E espero que vocês que estão do outro lado do fone aí curtam o programa, que a gente vai fazer com o maior carinho aí pra falar desse estilo que a gente gosta tanto, e da música em geral, que a vida sem música é uma vida cinza, né? Sim, total, velho, total. É bem isso mesmo. Ô Danilo, eu criei esse hábito de começar cada episódio fazendo duas perguntinhas para a pessoa que é convidada, que tem o intuito da gente conhecer melhor um lado que de repente a pessoa não mostra muito por aí, né? Tipo, conhecer melhor um lado diferente,
E também de dar um start na conversa, sabe? De engrenar o papo pra ele começar, né? Eu tenho revezado nessas perguntas, assim, dependendo de episódio para episódio. Cara, eu acho que com você seria interessante eu fazer o que era mais antigo, o que eu fazia primeiro. Eu queria saber se você tem um guilty pleasure, cara, que é aquele tipo de coisa que você gosta, mas que dá aquela vergonhinha de tipo, puta, mano, eu gosto, mas eu não vou sair falando. Não é uma coisa que eu vou usar a camiseta pra falar, eu gosto mesmo e eu gosto em casa, tá ligado? Se você compartilha com a gente. Eu tava até recente citar aqui, parabenizar pelo programa que você fez com o Príncipe Vidani. O Nenê. E ele falou uns lances do Guilty Pleasure que eu compartilho muito com ele, que são coisas que um tempo atrás a gente podia falar, eu não vou falar isso porque vão falar que eu sou viadinho. Cara, tipo, muito antigo isso, tá ligado? Por exemplo, o rock eu gosto muito, é a coisa que eu mais amo, rock, metal e tal. Só que no meio da minha criação musical, tipo assim, eu tive contato com outros sons e principalmente com música pop. Eu lembro de ver a estreia da Lady Gaga na MTV e naquela época eu falei, caraca, que negócio diferente, né? E eu fiquei acompanhando. E na época, tipo assim, no meu círculo, se eu falasse assim, você viu aquela Lady Gaga lá, aquela mulher que canta música tal e tal, seria rechaçado. E na época eu fiquei curtindo, fiquei na minha, eu já gostava um pouco de Madonna, gostava um pouco da Britney, era mais novo e tal, e aí a Lady Gaga veio, trouxe um olhar bem diferente, assim, e na época eu tinha esse lance de ouvir pra mim, só que eu tentava trazer nos assuntos e falar, essa mulher é boa, hein, presta atenção. Aí o pessoal em volta, tipo, que Lady Gaga tá maluco? Que é rock? Que é rock? E tipo assim, e os anos foram passando, e aí ela começou a gravar umas coisas de rock, e o pessoal fala, caramba, não é que era boa mesmo, né? Até um tempo atrás, assim, que eu lembro que foi que eu percebi que ali mudou um pouco a chave da galera do rock, quando saiu aquele filme dela, O Nasce Uma Estrela, e tocava a música dela na rua, e um monte de gente veio falar pra mim, caramba, ela era boa mesmo, né? Você tinha razão. Eu falei, né? Que legal. Mas isso é um guilty pleasure do passado. E outra coisa que eu também ouvi do episódio do Vidani, que hoje eu concordo muito com isso, é tipo assim, o futebol, cara. Total. Eu tô nos últimos anos, assim, numa onda de ser o fanático do futebol, de tipo assim, vai ter, que nem aconteceu recente comigo, ia ter umas bandas que eu queria ver num bar aqui na cidade de Piracicaba, que eu moro perto, e só que ia ter um jogo do Santos que ia ser tipo clássico. Eu torço pro Santos, aí eu falei, ixi, não vou, hein? E não fui, fiquei pra ver o jogo. E por tudo que o futebol traz hoje, né, fora do campo, tirando ali a parte esportiva e tal, o público é muito tóxico e tal. Então ter que lidar com esse público, por exemplo, eu torço pro Santos, hoje o Neymar voltou pro Santos e hoje o Brasil odeia o Neymar e tudo que ele traz. Então a minha ideologia, que eu sou me identifico mais com o espectro à esquerda ali, bateu com a parada que eu mais gosto, que é futebol hoje, que é tipo assim, eu tenho que assistir o jogo do meu time, torcendo meu time ganhar, e corta a câmera, sei lá, tá o Nicolas Ferreira na torcida, aí tá Zé Felipe, Virgínia, uma galera que nunca ligou, e ai meu Deus do céu. Não, é tenso. Nossa. É o mesmo que eu falei pra ele, né, o negócio do fã-clube, né? O esporte é bom, mas o fã-clube, puta que pariu. É isso. Então, tipo assim, hoje ainda eu encontrei, apesar da galera rechaçar muito o Twitter, que virou uma rede nazi e não sei o que, o algoritmo do Twitter, depois que ele mudou pra X, ele tá muito refinado, seja pro mal ou seja pra bem. Então, tipo assim, eu consegui achar uma bolha legal lá de uma galera que curte futebol, que tem uma visão muito mais à esquerda, assim. Ali eu tô conversando com uma galera que não é tão tóxica, apesar do pessoal pensar, nossa, mas no Twitter? Sim, se você refinar o seu algoritmo, você vai encontrar uma bolha legal pra você conversar com pessoas, com temas que você gosta. Então, hoje eu ainda consigo conversar na internet, porque no mundo real, os meus amigos mesmo, assim, é uma galera que gosta de futebol, e tem um pensamento, assim, muito atrasado de mundo, assim, que é uma parada que eu não consigo ter mais, tá ligado? Total. Então, hoje o futebol é esse lance de amor e ódio, assim, que eu gosto muito, mas cuidado pra onde você vai. Mas eu acabo achando que nem é tão guilty pleasure, assim, porque não escondo. Hoje eu não tenho mais esse medo de esconder. Tipo assim,
fui ouvir essa semana, de nome sempre conheci Bezerra da Silva, mas nunca tinha escutado. Aí eu falei, deixa eu dar uma escutada aqui pra ver qual que é. Eu achei sensacional, achei muito legal. Anos atrás eu nem iria falar que eu ouvi, tá ligado? Não contaria pra ninguém. Então hoje eu tô muito mais aberto, tipo assim, se eu vivi algo e esse algo foi bom pra mim, eu não escondo mais. Tenho mais o medo de esconder, porque se o cara vai olhar e falar, Danilo, caramba, você tá fazendo isso, e aí, qual que é o problema? Não é? Qual que é o problema? Cara, aí eu acho, cara, que tem uma coisa que, apesar... Assim, né, a minha análise é uma análise meio no achismo aqui, no caso, né? Mas, assim, eu tenho a impressão que com esse lance de mudança de geração, geração Z, depois aquela alfa que tá agora, né? Veio uma galera que, tipo assim, tá muito mais aberta a discutir coisas assim que a minha geração foi, por exemplo. Com certeza, tá ligado? com certeza. De quando que você é? Eu sou de 91. Ah, eu sou mais velho que você, mano. Eu nasci mas, assim, em 81. A galera ali que tá mais próxima de quando você nasceu, de quando eu nasci, é muito mais fechada, novas experiências, dá o braço a torcer pra ouvir algo que de repente não viria antes. Eu acredito que, tipo assim, eu, pelo menos da minha geração, até você mesmo, pelo que você já falou aí, a gente é meio que um ponto fora da curva, de tipo assim, vamos ver qual que é, se for legal, beleza, se não for, valeu a experiência. Entendeu? Eu não trato, nunca, talvez antigamente eu tenha tratado um pouco mais como guilty pleasure, mas assim, a turma que eu frequentava assim na minha de adolescência pra fase adulta, que era o pessoal roqueiro e tal, cara, eu sempre estive junto com essa galera, mas eu tenho um negócio que talvez tenha a ver com o lance do TDAH, não sei, que, cara, a novidade me pega muito, bicho. Gosto também, sabe? Eu sou muito a favor. Assim, né? Tipo, uma coisa que aparece assim que você fala, cara, o som tá indo nessa linha aqui, ó. As bandas estão tudo parecidas, fazendo mais ou menos essa linha. Uma coisa que aparece que você fala, mano, isso aqui tá fugindo totalmente desse rolê, mano. É quase certeza que vai me pegar, tá ligado? Eu acho massa também. Né? Foi o que aconteceu comigo na época, aí, próximo aí do que você tava falando, talvez comecinho dos anos 2000, aquele rolê do New Metal. Tá ligado? New Metal, pode crer. Mano, eu curti desde o primeiro momento, cara. Primeira vez que eu ouvi Korn, primeira vez que eu ouvi Limp Bizkit, eu ouvi e já me amarrei, tá ligado? Foi na hora. Só que a turma que eu andava era tudo, nossa, mano, esses caras que ficam fazendo barulhinho, isso aí não é rock não. Pô, rock é aqui, ó, Black Sabbath, aqui, ó, toma o CD do Ozzy aqui, tá ligado? Era esse rolê, né? Só que assim, é um lance que eu, assim, por isso que eu digo que talvez não fosse um guilty pleasure, porque não é uma coisa que eu quisesse esconder. É uma coisa você não que tinha eu, tipo, vergonha, assim, né? Era só tipo assim, eu sabia que se eu puxasse esse assunto ia rolar a mesma zoeira, então eu não puxava. Mas não é uma coisa que tipo assim, eu falo, não vou falar pra ninguém que eu ouço isso. Nunca tive problema nesse sentido. Eu posso te falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei em podcast aí pra responder, porque eu falei, acho que eu não respondi. Eu tenho hoje um negócio que eu faço que eu não conto muito pras pessoas. Vídeos que eu basicamente assisto religiosamente todos os dias. Eu sou inscrito em alguns canais que sai vídeo, eu assisto. Vídeo de ASMR de pessoas comendo coisas. Que maneiro. Eu amo. Tipo assim, dá 10h30, 11 horas que eu tô meio que pra ir dormir, eu pego o YouTube, já tem uns 2, 3 canais que eu assino ali, que eu vejo todos os vídeos, e aí, tipo assim, não tem um rosto de uma pessoa pra você idolatrar, falar, eu gosto dessa pessoa, porque é o fulaninho famosinho, não. É uma pessoa que ela... Principalmente tem uns coreanos que eles fazem uma degustação, assim, de sobremesas, e eles fazem um lance visual de tipo, não, no vídeo de hoje é só coisas que são vermelhas. São só coisas que são laranjas. E aí eu fico aqui quietinho na minha aqui, às vezes 2 horinhas aqui, só da escutar a pessoa comendo um doce. Eu gosto muito. Nunca disse isso em um podcast. Isso tá aí, um guilty pleasure. Aí, show de bola. Não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha, mas também não falo em público. Sim. Você chegou a ver, por acaso, Cara, faz tempo que eu vi isso. Não sei se você vai ter visto. Mas era um canal, cara, que era de um cachorro. Eu acho que era um husky.
E era só, tipo assim, ele comendo nesses microfones mesmo de ASMR. Eu acho que eu já vi, sim. Puta, E é muito bom. Muito bom. O cara fez com uma tartaruga, cara. Ele põe uma tartaruga pra comer cenoura, alface, tomate, uns negocinhos assim. E ele deixa o microfoninho de lapela assim e a tartaruguinha comendo. O outro que também é muito bom, o pessoal que gosta aí, se você tem vergonha de assumir você gostar de ASMR, pandas comendo bambu. É sensacional. Olha, esse eu vou procurar, mano. É muito legal. Eu comecei a gostar disso por causa de um vídeo que apareceu no meu Instagram, assim, de um panda, 1 minuto do panda mastigando bambu. Aí eu, caramba, que legal. Aí eu vi falar que tem algumas pessoas que têm um problema, se não me engano, chama misofonia. Sim, quando ela ouve sim. muito, assim, barulho de mastigar, ela fica incomodada. Eu falei, ué, mas eu gostei. Ué, que estranho. Então. Aí eu fui atrás, achei um, achei outro. E hoje religiosamente, todo dia eu tenho que assistir um vídeo de ASMR, de pessoas comendo alguma coisa. Maneiríssimo isso aí. Eu achei da hora. A outra pergunta, mano, é o oposto dessa. Eu queria saber de uma coisa que você não entende porque tem tanta gente que gosta. Uma coisa que você olha e fala, cara, não consigo entender qual que é a graça que geral vê nisso aí, tá ligado? Eu tenho algumas coisas. Hoje eu busco não julgar mais quem curte e tal. Eu vivo na minha, vivo na paz, não aponto o dedo pra ninguém. Mas é tipo assim, eu fico olhando e... Ah, gente, sério mesmo? É aquele influenciador trilionário, famosíssimo, Kabilame. Que é aquele cara que ele faz alguma coisa e ele aponta assim. Foi legal nos primeiros 10 vídeos, sabe que uma pessoa tenta abrir um cadeado de uma forma errada, aí ele põe a chave no cadeado, abre o cadeado e aponta. Nos 10 primeiros vídeos, eu achei bacana. Ah, legal, pá. Dos 10 pra depois, eu comecei a falar, pô, rapaziada, não tá meio repetido isso aí? Tanto que você falou aí do lance de ficar na mesma repetição sempre, eu também tenho um problema com isso. Outro que eu acompanhei do começo no TikTok e gostava muito, bem lá no começo, Luva de Pedreiro, por exemplo. A história dele é fantástica, não tira a parada dele ter sucesso sensacional, de onde ele veio, se eu não me engano ele é da Bahia, minha família também é de lá. Só que nos 10 primeiros vídeos eu falei, caramba, o cara é brabo mesmo, né? Chuta, pô, que da hora. Aí começou, chutou a bola, recebo, chutou a bola, recebo. Entendi já, e aí? Né? Gol, receba. Kabilame também, faz alguma coisinha, aponta. E meio que a magia pra mim foi indo embora, assim, não sei. E também já trazendo assim mais pra cultura pop, gosto bastante de séries, de filmes. Big Bang Theory. Não vai? Nossa, não consigo. Não me desce. Só que é aquilo que eu falei, não julgo quem curte, pô, vai. Felicidade pra vocês aí, mas eu não me pega. E na música, recentemente, teve um fenômeno. Pegou de assalto, assim, todo mundo, eu amo, eu quero ser fã, eu quero ir no show. Que não me pegou foi Maneskin. Maneskin, sim. Não me desceu. Eu acho que foi porque tocou muito repetido, assim. Pode ser o excesso, é verdade. Sei, eu vi a galera delirando, assim, eu só falei... Na verdade, o Maneskin, eu só acho que é desproporcional esse ardor todo do pessoal. Eu nem acho ruim o som, mas eu acho, assim, muito desproporcional, como se os caras tivessem reinventado a roda ou qualquer coisa do tipo, tá ligado? O rock acho que tá meio carente, assim, de ter... Porque se você for ver o show dos caras, tanto que eu não gosto do Maneskin, mas eu curto a baixista do Maneskin. Porque é um lance que tem uma atitude, assim, sabe, que... Algumas bandas meio que estavam meio engessadas de ter uma atitude que nem eles têm e tal. Então o pessoal tá tão carente que quando aparece algo minimamente diferente, vira uma sensação, assim. E o que mais me incomoda é o lance de você não poder falar mal disso. Ou tecer uma crítica e tal. Que nem aconteceu recentemente com a vocalista lá, Linkin Park. Eu, Danilo, não gostei. Não porque ela é mulher, eu amo banda que tem mulher assim à frente, cara. Eu sou muito fã mesmo de toda banda que tem mulher cantando. Eu fui ouvir ela cantando umas coisas assim, não me pegou e só não gostei. Tudo bem, vida que segue. E aí eu fui jogado num balaio de machista, misógino. Eu falei, não, isso
Só não me pegou. Só isso. Achei. Tá tudo bem, segue a vida de vocês aí. Eu acho que a internet, ela tirou o espaço do o cara que tá no meio termo, sabe? O cara Sim, que tá sim. Ali, que o pessoal pode chamar às vezes de em cima do muro ou coisa assim. A internet, pra mim, ela tirou o espaço pra você ser esse tipo 880, né? Ou você é um militante retardado que fica empurrando goela abaixo o som nas outras pessoas. Exato. Ou você é o oposto, um cara que odeia de uma maneira que, né? Exatamente. Não só pra música, pra tudo, né? Você não pode ser o cara ponderado que, tipo assim, governo X tá aí. Pô, eu gosto, mas isso aqui tá errado, isso aqui tem que melhorar. Não tem. Ou você apoia e apoia até a morte cegamente, ou você odeia de querer acabar com a vida da pessoa que você odeia. Eu já tive essa época, mas quando eu tinha, sei lá, 15 anos. Aí depois que você cresce e aí você tem problema de verdade pra resolver na sua vida. Por exemplo, que nem eu falei que eu não gostei dessa nova fase do Linkin Park. Cara, eu só não escuto e não julgo quem gostou. E, cara, eu não fico tirando o tempo do meu dia pra escrachar e criar um discurso contra. Eu tiro o tempo do meu dia pra falar do que eu gosto. O que eu acho legal. Total. Entendeu? Eu acho que aí talvez na vida real o tom seja diferente, mas a internet me parece que é um lugar de pessoas emocionadas. Né? Amplifica e assim, parece que as pessoas são muito emocionadas na internet, sabe? Sim. Né? Parece que elas não conseguem se conter, né? Então, assim, toda vez que alguém vai falar bem da vocalista, vai falar que ela é a última melhor vocalista. Última deusa do universo que revolucionou o mundo do vocal. E aí, quando vai falar contra, né? É tipo assim, o pior ser humano que existe. Exatamente. Né? E nesse rolê todo, as pessoas que estão no meio termo, igual você, que é tipo, só não gostei, mano, você vai levar pedra dos dois lados. Não é de um só, não, dos dois lados. Exatamente. Isso que eu gosto muito de tudo que a internet proporcionou pra gente, que nem eu veio de uma origem pobre. Pra ter acesso o tanto de música que eu tive acesso, cara, a internet abriu uma porta pro mundo, assim. Só que ao mesmo tempo ela abriu um portal do inferno que tem gente que tinha que fazer um testezinho de sanidade pra poder mexer na internet, porque a gente tá vendo, assim, ultimamente, o absurdo do absurdo, né? Tá. Inclusive tem uma piada recorrente, que é aquele perfil do sensacionalista, que ele sempre foi um perfil de zoeira sobre política e tal. E aí tem uma piada recorrente agora, que é o pessoal nos comentários fala, mano, agora eu não sei se o sensacionalista continua fazendo piada ou se tá falando da vida real. Isso é verdade, exato. Que o negócio tá tão doido. Exato, as pessoas perderam, assim, a noção de tudo. E quando a gente fala de música e vem, assim, pro rock, é um negócio... que às vezes eu criei o hábito de não ler comentários em páginas de rock. Tipo assim, eu gosto de seguir, por exemplo, a Kiss FM 89. Pra ficar de olho nas notícias. Fulano vai lançar tal disco, fulano vai vir pro Brasil e tal. Só que eu fiz um pacto comigo mesmo, que é não abra os comentários desses portais. Porque é o chorume na terra. É um negócio assim que você lê que dá uma tristeza, que você fala, nossa, gente, por que, né, cara? Sim. Cara, eu vou dizer que eu acho ainda pior, cara. Porque assim, querendo ou não, quando é o comentário de um Zé Ninguém que tá falando do outro lado lá, é uma coisa assim que você olha e você fala, nossa, que atraso de vida, mas acabou aí, né? Pra mim é pior quando você vê alguém de uma banda que você gostava, que ele abre a boca e fala, nossa, só saiu lixo, tá ligado? Tenho esse problema com algumas bandas e tipo assim, que nem eu falei, quando eu comecei... não me politizar, porque eu não sou um cara que li diversos... Eu só tive consciência que, cara, eu tô do lado de da galera... Eu vim de uma origem pobre, cresci em favela e tal. Não tem como eu fechar com uma galera que quer destruir isso. Consciência de classe só, né? Exato. É tudo do lado dos meus. Ponto final. Exatamente. Né? Então, tipo assim...
quando eu não tinha essa preocupação, essa visão de mundo, cara, eu só queria escutar a música pela música e tô nem aí se o cara fez isso, se o cara fez aquilo, se ele fala tal coisa, se ele não fala. Quando você cria meio que essa consciência, você começa a ouvir algumas coisas assim de artistas, ainda quando é muito velho, que nem acho que recentemente o Alice Cooper aí andou falando uma pá de bobagem, só que ele é um cara velho, e os velhos eles estão tendendo a ir pro absurdo. Só que quando você ouve uma galera nova falando umas bobagens e defendendo umas coisas assim absurdas, assim, dá uma tristeza. E hoje, dependendo do artista, eu já não consigo, não que eu paro de ouvir, falo, não quero mais ouvir e não vou desassociar a obra do artista, mas tem uns que eu começo a ficar meio assim de, não sei, hein, vai tocar aqui na minha playlist, vou pular. Dá uma brochada, né? É triste. Dá, cara, dá. Uma banda, por exemplo, que eu era assim fanático, adorava, tenho vários DVD aqui, quando eu fui no show eu chorei, cara, o Manowar, era fãzaço, metal raiz, não sei o que. Aí você começa a tomar uma consciência, fala, ixi, cara, meio atrasado esse pensamento de vocês aí, mas tudo bem. Aí prenderam o cara lá, o guitarrista, porque ele tava com posse de pornografia infantil. Cara, Nossa! Tipo assim, tem anos assim que eu não escuto, sabe? Quando vem passa alguma coisa numa playlist aleatória, eu falo, tá bom, vai, passa. Uma coisa menos grave, mas que me deixou assim, também assim, deu uma brochada mesmo, foi quando o Confessore lá, o baterista que era do Mano Xamã, quando ele abriu a boca, começou a falar aquelas paradas dele, velho. Nossa, eu gosto muito de Angra também. Conheci o Confessor aqui em Piracicaba, tenho foto com ele. Então. Quando começou a sair aquele choro, eu falei, meu Deus, não. Triste, né? Triste. É triste. É triste, cara, é triste. E é o perigo de você criar consciência, né? É isso. Pode você ser. ouvir, e tanto que, assim, meu ídolo máximo, assim, da música, o cara que desde pequeno eu vejo como um super-herói, que ele nem é tão, vamos dizer assim, relevante dentro do instrumento que ele toca, mas eu vejo ele assim como uma figura que eu endeuso, assim, que é o guitarrista original do Kiss, o Ace Frehley. Cara, é o meu membro favorito do Kiss, da minha banda favorita e tal. E aí ele começou a defender umas paradas meio erradas ultimamente, e aí ele lançou um disco, tem uma música anti-vax e anti-ciência total. Quando, nas primeiras palavras, opa, isso aqui eu não quero ouvir, vou fingir que não existe, porque senão eu vou ficar sem. Nossa, que triste isso aí, velho. É muito triste, cara, é muito triste. Então, velho, a gente respondeu as duas perguntas aqui. Vamos encaminhar para a ideia que eu falei no começo. Eu acho que a gente já tá meio que dentro dela, porque para mim isso que a gente falou aqui é um dos fatores, né? Eu tinha dito sobre a influência, e a gente pode discutir esse cultural que moldou a nossa juventude e que foi mudando conforme as gerações foram mudando, que foi uma parada que eu falei também, mas acabou gerando essa ideia de que em determinado momento, tipo 80, 90, até comecinho de 2000, o rock era uma das coisas mais relevantes em matéria de comportamento, de ditar tendência, influência, de personalidade até, né? E me parece que de lá pra cá foi meio que ladeira abaixo, como se eles fossem um mainstream que chegou até lá no alto, não dá mais pra onde chegar, aí começa a descer de novo, tá ligado? Não sei se você concorda comigo. Não, com certeza. Você vê, acho que a grande última respiro do rock no mainstream, gostem ou não, foi ali os emos ali, a galera ali colorida. Sim. Gostem ou não, os caras estavam no Fantástico, no Faustão, no Gugu, tava em todo lugar. Depois disso, meio que foi virando... E assim, a gente precisa frisar que não deixou de existir, não deixou de... underground, se você for ver, tem uma galera fortíssima que lança trabalho e arrasta muita gente, mas não é mais mainstream como já foi um dia, né? Isso. Eu acho que essa é a palavra-chave, inclusive, porque assim, eu trouxe esse tema até pra cá, porque eu tenho uma conta naquele Threads, que é o
o Twitter do Instagram. Isso. Né? E assim, como ali é texto, é muito recorrente eu ver o texto de que não se faz mais música como antigamente, hoje em dia não tem mais música que presta. E aí vai para além do rock, na cultura pop, em geral, sim. sabe? Tem e me parece um negócio tão de tiozão. É de preguiça, sabe, né? cara? Preguiçoso, né? Sim. Na minha época que era bom. Hoje em dia não se fazem mais, né? Sabe esse rolê? Eu até tô também pra gravar com um amigo meu um episódio que passa sobre isso, eu já tenho refletido sobre isso. Eu acho que o grande problema, principalmente isso que você falou agora, é a tal da nostalgia. A nostalgia, infelizmente, Sim. ela é uma droga que é legal você relembrar de certos momentos da sua vida, só que ela tá fazendo as pessoas terem preguiça de explorar o novo e querer viver só de passado. Eu não lembro onde foi que eu vi uma fala, você principalmente viveu isso mais do que eu, que você é um pouco mais velho que eu, mas, por exemplo, vamos colocar ali nos 90. Pra você ter uma nostalgia de uma parada dos anos 70, de um rock dos anos 70, era muito mais difícil você ver vídeos de Woodstock, ver vídeos do Beatles quando eles tocaram pela primeira vez nos Estados Unidos. Era muito mais difícil, então você tinha que consumir o que tava vindo ali pra você ficar inteirado. Hoje, você com 2 cliques, você pode ter a nostalgia do Rock in Rio 2001, tá ligado? Entendeu? Sim. Então, tipo assim, hoje a galera, ao invés de fazer o exercício de procurar coisas novas, esse discurso do não se fazem músicas, é uma preguiça que me dá, cara. Porque é muito mais fácil você abrir o YouTube e ouvir um negócio antigo e ficar com aquela serotonina que fala, né? Quando você fica feliz e tal. Dopamina, exatamente. Dopamina. Você, é isso aqui que eu gosto. É muito mais fácil do que você ir atrás de conhecer coisas novas e tal. E aí te pega no comodismo ali de ficar ali no passado. E aí vim com esse discurso de acabou, né? O rock acabou. Não tem mais nada relevante. Não tem, amiga. É isso aí, não tem mesmo. Eu consigo enxergar alguns outros fatores que são importantes na criação dessa ideia, né, de que não faz mais nada decente hoje, mas pra mim é assim, digamos que eles são não fatores exatamente, é mais desculpa mesmo, tem a ver com a ideia da preguiça que você falou, mas por exemplo, a nostalgia pra mim, ela é uma parada que ela tem mais a ver com o que você viveu enquanto você estava ouvindo aquilo, sabe? Sim. A influência que aquela música teve, por exemplo, se quando eu andava de skate eu ouvia Charlie Brown, tá ligado? Ou quando eu comecei a fazer minhas manobras, eu tava ouvindo um hardcore MXPX, um Millen Collin, né? Um rolê desse, né? Então, pra mim, a nostalgia tá muito mais nesse rolê de, tipo, hoje eu nem ando de skate mais, tô gordo com a coluna zoada. Mas aquela época que era boa, tá ligado? É um perigo a nostalgia, que ela é armadilha. Ao mesmo tempo que ela te coloca nesse lugar de, era legal esse tempo, né? Caramba, que saudade. Se você se levar muito por ela, aí você cai justamente nisso, de você parar de ver o que tá acontecendo. Sim. E aí entra os outros fatores que eu falei, por exemplo, tem a ver com a mudança de geração, né? Porque, por exemplo, eu com 43 agora, cara, tem banda que tá chegando agora discutindo temas que não se ligam à minha história. Eu não tenho uma conexão com ela. Pra mim, e aí, tipo assim, eu acho que uma pessoa mais preguiçosa, o primeiro impulso deles é falar, cara, modinha nova, idiota, não tem nada a ver isso aí no meu tempo que era bom. Com certeza, né? Mas tá falando com a geração, né, atual. E né, conversando com eles porque tá no momento deles, né? Aí eu olho de fora, tipo o velho rabugento, né? Isso aí é modinha, não sei o que. O outro, eu acho que tá além do nosso controle e tem a ver com a internet, que exatamente tem a ver com esse acesso que você falou de 2 cliques e eu tenho qualquer coisa, né? Porque uma coisa que eu já falei N vezes aqui no podcast e eu acabo voltando nela é aquela ideia do paradoxo da escolha, que é tipo, cara, é mais fácil eu voltar numa música que é de conforto do que eu ter que achar uma coisa entre 5 milhões
de opções disponíveis, né? Eu tenho até essa visão também da internet, porque e mais uma vez você até sabe falar disso melhor que eu, mas por exemplo, o primeiro CD de rock que eu tive, assim que eu me lembro de uma banda, um álbum de estúdio específico, foi um CD do Korn, aquele de, acho que é 2000, Untouchables, que tem as crianças na capa. É o meu disco favorito do Korn, por quê? Eu só tinha ele. Eu chegava da escola, eu escutava ele, acabava, eu ia fazer alguma coisa, eu escutava ele, e eu só escutava ele. Aí depois eu fui conseguir um do Raul, um do Iron Maiden, e eu só tinha aquilo para escutar, cara. E eu escutava aquilo. Tanto que esse CD do Korn, eu tenho ele até hoje, ele desgastou, ele não funciona mais, de tanto que eu escutei ele. Hoje, você vai no Spotify, você tem 1 bilhão de opções de coisa pra você ouvir. Então você dá o play, não gostei dessa guitarra aqui, deixa eu ver isso aqui. Essa bateria aqui. Não, aí tem esse lance que você falou do geracional. Não me conectei com isso. E acaba que você não ouve nada, e o que você faz? Deixa eu escutar esse Black Sabbath aqui, que eu ouvi 1 milhão de vezes. Sim. Esse aqui é bom, beleza. E infelizmente é isso. Eu fico um pouco entristecido com isso, porque eu já estive nesse lado de não abraçar nada que era novo. E acho que foi em 2019, mais ou menos, eu comecei a fazer um exercício que eu passei a fazer todo ano, que é ouvir os lançamentos do ano. Tanto que, como eu tinha um outro podcast, agora que eu já ouvi esse disco, aí chega no final do ano eu faço uma lista com as melhores coisas que eu ouvi e tal. Então, todo ano eu tô conhecendo coisa nova e ouvindo coisa nova, e vai ter um monte de coisa ali no meio que não me agradar. Mas eu vou achar uma coisa ou outra ali que, nossa, que da hora isso aqui, que eu não fazia ideia que existia. Só que nem todo mundo tem essa disposição, infelizmente. Falando de influência, talvez eu acho que você vai concordar comigo, cara. O momento que eu... E até tem a ver com uma parada que desses caras que a gente tem visto agora falando um monte de asneira aí, que era de bandas e tal, é o lance de que o momento que eu comecei a ouvir foi um pouco antes de você, no caso, mas eu acho que você pegou uma parte significativa também. Era muito esse lance do influência punk, sabe? Do contra o sistema. Então, as bandas que viravam mainstream eram bandas tipo Rage Against the Machine, que era só protesto contra o sistema, que era só... Eram bandas políticas, né? Com letras políticas e tal, né? E, assim, me parece que eu aprendi que o rock é isso. É um lance de ser... resistência, de bater de frente com o que acha que é errado e tal, né? E não só isso, mas também as pessoas que não se encaixam no padrão ali, né, do que é imposto, né? Sim, total. E aí tem muito a ver com o lance que você falou do Zemo, que é uma quebra de paradigma absurda da ideia do que era um roqueiro na nossa época, sim, né? Mas aí eu tenho a impressão que a gente tinha uma visão, pode ser que tenha a ver com o lance da influência, que, como eu falei, que tinham várias bandas mainstream que estavam fazendo um lance meio resistência e tal, né? Mas, assim, talvez a gente não tenha uma visão completa do todo, porque quase todo o rolê do hard rock, do glam, desses bagulho aí, era um lance oba-oba. E pra mim tem muito a ver com essa galera reaça de agora, que eu só gosto de rock porque tem guitarra. Tá não, muita gente foi descobrir agora que Rage Against the Machine, o que significa o Machine, né? E o absurdo, né? Ou pessoas, a impressora, né? Claro. Ou pessoas que foram no show lá do Roger Waters e ficou... Como assim você vai meter política no meio da sua música? Toca Another Brick the Wall aí, por favor. Sabe? O cara, ele teve que colocar um anúncio no telão antes de começar o show. Gente, eu tô aqui pra falar isso, isso e isso. Se você discorda, pode comprar uma cerveja, pode ir embora. Porque eu acho que no Brasil, principalmente, tem o lance da barreira linguística, que eu tenho muita experiência com isso, que tipo assim, rock pra mim era o primeiro no instrumental, e a letra, cara, é o embromation. Então, muita gente não se ligava muito no que estavam falando. Alguns, quando se ligava no que estava falando, às vezes a pessoa não fala A mais B
a crítica dela. Tem um simbolismo ali que você tem que ter um pouquinho de inteligência pra entender. Então muita gente não entendeu e só foi curtindo. Aí foi crescendo, as gerações foram, o pessoal dos 80, dos 90 foi crescendo e foi tendo trabalhos comuns. Aí virou advogado, alguns virou policial, outros foi pra empresa. E tipo assim, aquela luta contra o sistema já não parece mais fazer sentido. Agora eu tenho que defender meu patrão aqui, meu amigo. Senão eu vou ficar na rua. Então quando eles começaram a perceber que essa galera tava falando disso, tipo, gente que fala, o punk não tem lado. Meu amigo, poxa, como você tá falando besteira. E eu entendo também muita, porque eu acho que a maioria da galera mais reaça hoje do rock tá no metal. É muito assim. Por quê? O metal tem que ser que nem o Dio falava, meu. Batalha de fantasia e castelo, meu. Esse negócio de meter política no meio do metal, nada a ver, meu. Nada a ver. E tipo... Nossa, que zoado. É zoado porque, tipo... Eu entendo, você defender que um metal espadinha, sabe? Rhapsody, Angra, que fala de temas mais, assim, etéreos, que não precisa ter uma base na realidade. Só que ao mesmo tempo é você esquecer do passado. Você pode falar melhor do que eu, que teve uma época que a pessoa que ela botava uma camiseta de metal, uma calça mais batida, um tênis mais sujo, a sociedade, o povo padrão já olhava pra aquela galera. Ixi, lá vem o fã do capeta, o bêbado, o maconheiro, o desgraçado. E tipo assim, cara, você hoje, não você, no caso você, mas você, metaleiro conservador, você tá andando de mão dada com essa galera, cara. Não faz sentido na minha cabeça, tá ligado? Total. Não faz sentido. Total. Eu tenho um exemplo perfeito disso aqui onde eu moro. Tem uma sede de rock, né? Um pessoal que eles tinham uma casa, onde eles tinham um nome, um símbolo, eles se juntavam lá pra escutar música, beber e pra shows. E essa sede, ela ficava na frente de uma igreja. Então, essa sede era uma casa preta e a igreja era uma casa branca. Era o diabo de um lado e Deus do outro. e todo a gente que era jovem via aqueles caras metaleiros com tarraxa e umas roupas de couro. Que da hora, eu quero ser assim. Eu quero ter a atitude desses caras. E pra frente a gente queria ir pra essa casa. Enquanto quem tava na igreja olhava pra essa... Ixi, essas pessoas não prestam. A minha família morria de medo de eu ir pra lá, pra essa casa. Corta pra 2016, 17 e a Igreja Branca e a Casa Preta votaram no mesmo presidente. Na minha cabeça, não faz sentido. Eu não consigo entender. Eu falo, cara, essas pessoas, elas te rechaçaram, elas sempre te rechaçaram. As músicas que vocês escutam, elas rechaçam mesmo se ela entender. E vocês estão com os mesmos pensamentos que essas pessoas. Eu não consigo entender, sabe? Eu fico meio... Então, até voltando no tema, por que perdeu o mainstream, acho que o rock hoje, tipo assim, não tem mais o lance do... Até tem, claro, você tem muito no underground, a galera que tá batendo de frente, que tá lançando discos, mas a galera que ficou mais velha não ajuda, não dá uma atração pra essa galera, tipo, vamos, é isso aí mesmo. E ainda por cima rechaça essa galera. Os lacradores aí. Os lacrador que... Então acaba existindo um embate dentro do próprio rock metal como um todo, ao invés de ter uma união. Sim. Então acaba que, tipo assim, se o próprio público que tá... que deveria abraçar o rock, não abraça porque tá colocando como, lá vem os lacradores. Você acha que a TV vai querer colocar isso aí? Não vai, cara. Não vai. Não vai. E eu acho também que tem um rolê de ter perdido a relevância porque não tá respondendo questão que é relevante agora. Exatamente, exatamente. Né? Porque tinha um que no momento que era o auge de Rage Against the Machine, desses caras, eles estavam respondendo questões que eram questões pra gente naquele momento. Tanto você vê hoje o Black Pantera, você conhece? Black Panther? Conheço. É uma banda que tá colocando o dedo na ferida e tá indo, e mesmo remando contra uma maré de gente que tá... lá vem os lacadores querer falar de racismo, nem existe. Os caras estão furando bolha. Porque eles estão carregando uma bandeira importantíssima e atual, né? Infelizmente atual, Sim. né? Total. Cara, eu acho que hoje o que eu ouço quando a gente fala de rock, quase tudo é underground, cara. Quase tudo é underground. Eu não tenho conseguido ouvir coisa que é mainstream,
Talvez porque tem bem menos e porque o menos que tem também não tá falando nada com nada. Que nem a gente tá tava ligado? comentando, o mainstream que teve ultimamente de rock foi o Maneskin. Gostando ou não, eles foram muito comentados e muito elevados, assim. Aí eu já vou ter que falar assim, eu não sei se tem, na discografia, nas letras deles, letras contestadoras. Pelo que eu ouvi, eu acho que são coisas mais mundanas. Tanto que o maior sucesso deles lá que estourou nem era uma música deles, era um cover. Então aí fica difícil. Não, e as letras, pelo que eu vi, também tem um rolê muito hard rock, sim, né? Sim. Falar da ela me largou, eu estou deprimido. Volta pra mim, por favor. Nossa. E aí nisso a gente tem outros que nem, por exemplo, hoje o funk. Goste você ou não do funk, ele conversa muito mais com boa parte da população do que o rock. Sim. Tem que assumir isso, não tem como. Então, eu acho que são diversos fatores, mas o outro que você citou, que eu acho que também é bem fundamental, é o lance da geração também. É o lance geracional. Então, você tem um moleque lá meio pobre, ou um moleque que nem eu fui. Eu, quando conheci rock, eu morava numa favela. Eu não me conectei com o rock pela mensagem que tava falando, me conectei pelo instrumental. Hoje, talvez um menino que tá querendo sair da favela, ele se conecta muito mais com o funk, que tá falando que ele pode chegar em algum lugar e ter tal coisa, do que com Raimundos cantando uma letra escrachada, bem humorada, com o Digão no vocal. E eu acho também que até se você for pensar na ideia de tipo... a juventude, ela é atraída pelo que é transgressivo e pelo que é contestador, né? Isso sempre foi assim, jovem sempre foi assim. E eu acho que você pensando assim, cara, o funk é muito mais do que o rock é hoje. Claro. Nesse sentido, tá ligado? Até que nem eu falei que tinha o pessoal aqui da Casa Preta, que a gente olhava pra eles e queria ser eles. Por quê? Porque todo mundo que era normalzinho via eles com desdém. Ah, são sujos, bêbados. Ah, esses caras são uns bosta. E a gente era jovem, a gente já queria... Ai, caramba, eu quero estar com esses caras, eu também quero ser assim. E hoje o jovem, o que hoje é colocado como lixo, anticultural, é o funk, cara. Então o cara, ele vai olhar pro rock, aí ele vai ver um bando de tiozão bunda mole que detesta tudo que é novo e que fala que bandido bom é bandido morto. E vai ver um cara do funk e fala, não, chega aí você mesmo, vamos, você quer usar, usa, você quer chegar, você vai chegar. Aí o cara vai se identificar, não tem jeito. Tem um elemento que assim, eu, enquanto baterista, cara, eu não gosto da construção musical do funk, aqueles efeitinhos que não é tocado de verdade, que é sampler, que eu não gosto, sabe? Mas, além do lance contestador, eu acho que o funk tem um rolê de... acessibilidade. Sim, tipo assim, se eu quiser, eu crio a minha carreira de funk amanhã, tá ligado? Que não sei se vai dar certo. É mais ou menos algo como era o punk rock. Como era o punk rock. Faça exatamente. você mesmo. Eu cansei de ver banda que não sabia, os caras não sabiam nem afinar a guitarra, velho, pra tocar as músicas, mas tocava, tava lá, filho. Eu tenho a minha banda, tá ligado? Exatamente. Aí você vai pro rock, por exemplo. Vamos pegar mais uma vez aqui um recorte do Brasil, que o Brasil não é um país onde a maioria é rica, a maioria classe média, que é um pouco mais pobre. O menino, ele tem, hoje todo mundo tem acesso a um celular. Você pode criar batidas ali, você pode baixar um D-pad ali, um padzinho de funk no celular. Você pode fazer umas batidas, pedir pra alguém gravar uma voz, você solta no YouTube, você pode estourar. Aí o menino, ele quer, não, eu quero fazer rock. Uma guitarra, cara. Bateria eu toco também, mais amadorzão, tenho tudo. Tipo, eu levei anos e anos pra construir a bateria mais ou menos do jeito que eu queria. O cara, ele não vai olhar pra esse lado. Infelizmente, ele não vai olhar pra esse lado também por isso. E o funk acaba sendo, acho que um pouco disso que a gente falou. Ele é o... Cara, faz. Se vai ficar bom ou ruim, não sei. Só faz e lança aí. Sim, total. Pra mim é muito isso, cara. É a facilidade de você conseguir atingir alguma coisa aí. Sei lá, não sei se dando certo ou não, mas se der certo tem uma facilidade de você atingir. Você crescer, né? Atingir um lugar que você não atingiria de outra maneira. Exatamente. Né? E por sua própria conta, pode-se dizer, né? O rock teve isso, né? Tipo assim, anos 90, até 80, todo mundo queria ter uma banda, todo mundo queria fazer parte de uma banda e
dava um jeito de estar numa banda e meio que foi se perdendo até por um pouco também. Eu acho que ficou o lance do, como a gente falou do punk, a pessoa que hoje ela faz um negócio que não é muito bonito, vamos dizer assim, bonito, ela vai começar a tocar guitarra, uma bateria, e não é tão perfeitinho, tão técnico, já vão, ixi, é ruim, hein? Ela não vai ser abraçada como ela pode ser abraçada no funk, fazendo funk de qualquer jeito. Entra um MC grandão e fala, pô, eu gostei dessa sua batida, e chama o menino pra gravar um negócio. O menino estoura. No rock, não. Você vai tocar num barzinho. Pelo menos eu toquei cover, sempre que eu tive banda a gente fez cover. Você vai fazer um cover, e ele não tá redondinho, já é uma olhada de canto dali, não sei. Se for mulher, então, eu conheço banda feminina. Aí, meu amigo, se não for perfeito, só tá aí porque deu pro dono do bar. Não toca. Eu já ouvi isso. Eu sou amigo de uma banda que são 5 mulheres. E, tipo assim, eu vou pro show e eu fico no meio da galera. O que você escuta de barbaridade é absurdo. Então, se você quiser ir pro rock, o menino ele quer ir pro rock, ele tem que ser o cara, ele tem que fazer solo, ainda mais com a popularização da internet, que você assiste um vídeo de um menino japonês de 5 anos tocando In Malmsteen, o cara ele já pensa, se eu não fazer isso aí, não vão me aceitar. Cara. E, cara, aí tem uma outra discussão também que eu acho absurdamente interessante. Toda vez que eu encontro alguém que toca, que entende um pouco de música, me bate a vontade de desenrolar essa ideia, que vai totalmente contra isso que você falou do cara que tem que ser um virtuose da guitarra, tá ligado? Do jeito que eu entendo a coisa, cara, quando você fala de repente em dar certo como banda, velho, você tem que simplificar e não complicar. Tá ligado? Exatamente. Né? É muito mais fácil uma banda igual um Jota Quest estourar e ficar do tamanho que eles ficam, com musiquinha chiclete, com um refrão grudento, guitarrinha bonitinha e uma estrutura montada de introdução, letra, ponte, refrão, né? Tudo montadinho, bonitinho, simples. Qualquer um que ouvir a música vai ouvir e vai entender a música completamente. Cara, é um rolê de simplificar. É um rolê de tipo, meio que massificar, tá ligado? E vai ao oposto dessa galera. Pra mim, a galera que cobra esse virtuosismo, você tem que ser o Eloy Casagrande pra poder tocar numa banda de metal. Senão, cara, sai daí, isso é um lixo, tá ligado? Não existe o abraçar, tipo assim, você não tá tocando bem, mas não, vem cá, você vai estudar, vai tocar, vai fazer certinho, não. Se o cara ele já não manda bem, já é escanteado. Então vai acabar afastando o jovem. E voltando no lance geracional, a gente tem que abraçar o jovem, porque ele é o jovem que vai trazer outros jovens, e hoje a gente parece que vai meio na contramão. E olha lá, é banda de jovens daí. Então, que bom que é banda de jovem. Eu quero mais jovem ouvindo e falando do rock, cara. Total. Mas é muito isso, cara. Parece que o rótulo conservador, cara, ele é uma camisa que serve muito certinho pra galera do rock, né, velho? Muito, muito. Né? É muito fechado nas ideias de tipo, cara, isso aqui é sagrado e qualquer coisa que você fazer pra fora disso aqui, você tá profanando. Né? E eu tenho uma experiência com isso, que eu passei por esse momento de reflexão. Eu não sei se você conhece a banda Ghost. Conheço. Então, eu conheci o Ghost em 2009, acho, quando ninguém nem falava deles aqui no Brasil. Eu conheci eles, achei um vídeo no Iplash, gostei pra caramba. Aliás, eu tive o primeiro e único podcast do mundo que falava só sobre Ghost na época. Olha aí. E era muito difícil de achar matéria sobre o Ghost e tal. Eu tinha que achar em inglês, em sueco e traduzir e tal pra poder fazer o programa. E aí era uma época que pouca gente gostava e a maioria da galera do rock odiava. Justamente que era uma banda. Eu lembro disso. Era uma banda nova da época do Rock in Rio lá e tal. A galera odiava eles. Aí quem era fã da banda nessa época, eu conhecia basicamente todo mundo na internet que era fã dos caras. A gente trocava ideia.
E eles foram crescendo, e hoje é uma banda grande que é muito... o público é muito jovem. E aí eu me peguei com esse lance. Eles mudaram a sonoridade, mudaram algumas coisas. Mas bom era o Ghost do primeiro disco, do segundo disco. Aí eu falei, opa, você para que você tá vindo com o papo de velho conservador. Que bom que tem um monte de gente escutando pra eles ficarem mais famosos e mais gente vir pra banda. Para que esse papo aí de bom era antigamente. E realmente, eu gosto mais da fase antiga, mas respeito muito essa fase nova. Gosto também. Gosto da proposta deles trazerem diferentes elementos pra música. Só que eu sei que tem uma galera que fica nesse papo do conservadorismo. Não, esse do terceiro disco pra frente é um lixo. Não gosto. Essa molecada estragou minha banda. Não, cara. Peraí, cara. Foda. Para com isso, tá ligado? E eu acho que a gente tem que olhar sempre por com esse óculos da... será que eu não tô vendo a coisa de uma maneira muito saudosista? Sim. Porque que nem você falou aí, assim, o grupo de fãs do Ghost, você conhecia todo mundo. Era o meu clubinho fechado. Essa é a palavra. É isso. Eu traduzo as músicas na unha do sueco, tá ligado? É isso aí. Né? É isso aí. Então, cara, tem uma carga, tipo assim, foi uma parada que eu trabalhei duro em cima. Tem mais importância pra mim, né? Exatamente. Tipo assim, é meu, eu abracei. Como assim todo mundo quer abraçar? Sai daqui, cara. Né? Sai daqui. Você não é digno de entrar nos portões do Ghost. Isso. Perfeito. Eu tive, mais uma vez voltando no lance geracional, a gente pode trazer, por exemplo, imagina os velhos que curtiam rock nos anos 60, que era um rock, aquele rockzinho mais, né? Rockabilizinho. Aí vem anos 70. Eu tenho certeza que teve choque geracional ali. Aí a galera dos 70, quando veio metal nos 80, que isso, cara? Que barulho é esse? Que negócio barulhento é esse, cara? Para com isso daí. A mesma coisa no 90 com o New Metal. 2000, vai ter sempre. Eu lembro que eu fui num show de um cover do Ghost, aqui em Piracicaba, e eu tava lá com a camisa do primeiro show que eles fizeram aqui no Brasil, eu fui. Com a camisa e tal. Aí tinha dois moleques do meu lado assim, caramba, ele foi no show dos caras. Aí o menino falou assim, pô, eu queria ter ido nesse show aí. Só que na época eu usava fralda. Eu falei, caramba, eu sou um velho, cara, meu Deus. Eu tive esse chá revelação da idade aí uma vez, cara. Eu tava no carro do meu primo, ligou o som no rádio. Assim, quando ele ligou, tava tocando a música já. Se eu não me engano, era Lithium do Nirvana, ou era uma do Pure Jam. Uma dessas duas, eu sei que era grunge, né? E, cara, quando acabou a música que anunciou qual que era o programa, era tipo aquele baú, naftalina, um rolê desse aí, tá ligado? E aí naquela hora me bateu, eu falei, caralho, mano, o Nirvana já é clássico do rock, puta que pariu. Eu tô velho. Cara, não, tem bandas, por exemplo, eu costumo fazer uma analogia, e não falando de qualidade aqui, mas o Slipknot, ele é o Metallica dessa geração onde o Slipknot saiu. Total. Não tô falando aqui de ser bom e ser igual, mas tipo assim, ele lota um estádio aonde ele vai. É uma banda dali do final dos anos 90 e tal, que muita gente ainda pra enxergar assim, pô, Slipknot é uma banda nova aí. Não, Slipknot, sim. 25 anos. 25 anos, é mesmo. Cara, até no underground, se você for ver bem, não sei se você conhece legal, talvez conheça, mas assim, eu comecei ali mais ou menos em 2005, por aí, e é uma coisa que eu tenho ouvido até hoje, assim, não com a mesma frequência, mas ainda é uma das coisas que eu ouço muito, é aqueles metalcore, sabe? Metalcore, tipo Killswitch Engage, Lamb of God, né? Cara, esses dias eu vi anúncio do Killswitch Engage que ele ia fazer um show que ia tocar um segundo CD na íntegra. E era porque, tipo, o CD tava indo pra 15 anos de lançamento. Então a banda já tava com, sei lá, com 20 e tralalá, porque o CD tava indo pra 15, tá ligado? E eu olhei aquilo e falei, mano, eu lembro quando saiu essa parada, eu comprei na Galeria do Rock, velho. Então aí tem esse embate as gerações que, tipo assim, o que é velho é o melhor e você que é novo, sai daqui, eu não te quero. Então acho que cria esse ruído, que nem eu falei. Se o próprio público cria um ruído, os veículos vão olhar para esse ruído e falar, ixi, será que é interessante trazer isso aqui?
É que nem se você for ver o Rock in Rio. Que muita gente reclama que não tem mais rock, mas nunca foi só rock, né? É uma velha discussão que enche a porra do saco. Mas que nem, o que o Rock in Rio vai trazer? Guns N' Roses, Metallica, Slipknot e Iron Maiden. Porque eles têm certeza que vai encher. Por que eles vão arriscar trazer uma banda um pouco mais nova, que pode fazer um grande barulho, mas que é um pouco mais nova, sabendo que, de repente, o próprio público do rock não vai abraçar? Então os caras jogam no seguro, porque os caras são uma empresa que quer ganhar dinheiro. Vamos jogar no seguro e traz o Iron Maiden aí. Eu sou fanático, as minhas duas bandas do coração é o Kiss e o Iron Maiden. Sou fanático. Mas já deu de Iron Maiden no Rock in Rio, gente. Vamos mudar um pouco o disco. Nossa. Tá bom já vimos já. E até fora, né? Até fora do Rock in Rio, o Iron Maiden tá tipo... De 3 meses colando aqui pra tocar, velho. Eu desde 2000... Eu sou um pouco suspeito de falar que desde 2009 eu não perdi um show deles. Eu fui em todos. Olha aí. Mas assim, eu entendo. Você foi nos 25 shows, então, mais ou menos, eu entendo que, tipo assim... É porque eu gosto muito, mas realmente... Mas aí você vai tentar pensar com a cabeça de uma empresa. Por que você vai trazer uma banda... Deixa eu pensar uma banda com pouco tempo. É difícil bandas novas aí. Um Spirit Box. Cara, relevante. Ó, Spirit Box. Por que você vai trazer o Spirit Box pra um show solo se você sabe que você não vai ganhar tanto dinheiro quanto você não trazendo um Iron Maiden, um Metallica? Um Judas Priest, Deep Purple? Vamos trazer as bandas mais dinossauras do rock. E essas bandas a gente traz ali pra fazer uma abertura, fazer um side show e tal. É complicado. Então, por que o rock não tá mais no mainstream? São muitos fatores, cara. Além do rock, né? Sociedade e tudo mais. É bem complicado. Agora falando de personalidade, assim, eu queria saber de você, porque como eu tinha dito um pouquinho atrás... Quando eu comecei a ouvir, tinha aquela característica do rock protesto, resistência, contra a cultura, né? Contra a cultura. E, cara, isso moldou bastante do meu pensamento mesmo, sabe? São coisas que, assim, de consumir as letras e tal, moldou meu pensamento, né? Eu consigo enxergar que isso aí influenciou... no meu interesse em outras coisas assim, tipo filosofia, uns negócios assim, porque eu ouvi em um primeiro momento uma parada ali, né, naquele tipo de som que me fez me fez conseguir entrar nesse rolê de tipo, cara, eu consigo entender melhor uma parada de filosofia, sociologia, o caramba, porque eu ouvi aquela banda que falava isso daqui, que é basicamente o que tá falando nesse livro, tá ligado? Sim. Então, muito do meu pensamento vem dessa época, depois várias outras coisas me influenciaram, né? Eu queria saber de você se tem um lance parecido, porque você falou de você ter nascido em 91, então talvez você pegou bem o começo do new metal e o comecinho do emo, né? Que eram outras discussões, outra influência também, né? O emo, eu não lembro onde foi que eu vi, acho que foi naquele Amplifica do Rafael Bittencourt, um músico de metal falando assim, que a gente julgou muito os caras do emo, mas que a atitude deles foi uma puta atitude e uma coragem que falta pro punk, pro metal, enfim. Por quê? Os caras, eles usavam um visual que era considerado aqui, eram gays, viadinhos, essas coisas. E os caras botavam e faziam do jeito deles, mano. E batia de frente com essa galera que vinha com essa homofobia carregadíssima em cima dos caras por conta do visual. Só que na época, a gente às vezes, eu, por exemplo, eu não entendia isso. Eu não tinha visão de mundo pra entender isso. Eu também achava um horror. Ai, nossa, esse lixo. Nossa, eu também. Lixo. Hoje eu entendo. Eu olho pra isso e falo, cara, os caras foram muito corajosos. Bateram de frente, assim, realmente, nessa época. Que hoje existe ainda absurdamente. Você imagina lá em 2010, 2011. Era um negócio absurdo, mas é que nem você falou, as lutas já eram outras. Nos anos 2000, por exemplo, que nem a gente viu o Charlie Brown, era muito em voga. Eu acho que era mais o lance da atitude, além das músicas, né, que ele trazia pra galera de fora. Eu lembro que a maioria dos meus amigos dos skatistas, que minha família morria de medo de eu ser do skate, todos eles escutavam o Charlie Brown. E eu não fui pro skate, porque eu queria ter ido.
Só que eu não tive condições de comprar um skate, então acabei que eu não fui. Mas o lance sonoro eu peguei. O lance sonoro eu peguei, da música e tal. Mas eu fui começar a ter consciência que você falou das letras e isso é mais recente, por incrível que pareça, é muito mais recente. Porque antes eu escutava por escutar e vamos aí. E isso também acaba, que você falou aí da galera que aí vai consumir um livro, um filme, é outra armadilha também do rock. Porque a galera se coloca num lance assim, eu escuto rock, aí o Black Sabbath fez uma letra inspirada num livro do fulano X. Eu li esse livro, eu sou mais inteligente que um cara que escuta funk. Eu sou mais inteligente que o cara do sertanejo, porque eu estudei, eu li livros. Sim. Ok, da hora, mas só que não se coloque como, né? E é uma armadilha. É muito bom, eu acho que é fantástico. Hoje eu tenho esse lance também. Se eu tô estudando um disco pra falar lá no podcast, eu vejo que tem uma história, eu vou querer saber. E você acaba ganhando um conhecimento muito bacana. Eu só tento não colocar isso acima, de tipo assim, aí, tá vendo? Você escuta Anitta, você não sabe de nada. E eu li Freud, aí, acabou, eu sou inteligente. Aí, não. Eu acho, assim, do jeito que eu vejo esse rolê do conhecimento que eu citei, cara, pra mim conhecimento dividido é conhecimento multiplicado, tá ligado? Claro. Então, assim, eu não consigo me ver em um... Já tive quando mais jovem, porque quando você é jovem, você é burro. Lógico, exatamente. Como diria, né? Como diria o choque de cultura, né? Você é burro, cara. Por isso Ainda mais o jovem roqueiro, né? Eu costumo falar com uns amigos que existem os dois tipos de roqueiro. Aquele que fez 16, 17 anos e começou a evoluir o pensamento e que nem você falou aí, eu li tal coisa, mas eu sei que eu li e a pessoa pode somar outro conhecimento comigo. E tem o roqueiro que ele ficou preso na página do Orkut. Rock na veia, funk na cadeia. O cara tem 48 anos, ele tem esse mesmo pensamento disso aí, cara. Ele não evoluiu. Cara, e é triste isso, né, cara? Porque eu pensando agora, assim, sobre a ideia como exemplo, né, da ideia dos questionamentos do New Metal, isso também, do mesmo jeito que você falou, foi uma coisa que eu fui entender muito, mas muito depois mesmo, as temáticas das letras do New Metal falavam de traumas que o outro tipo de rock não falava. Exato. Depressão, né? Depressão, lance de ausência paterna, o lance de abuso, tendência a suicídio, abuso. Eram coisas que, assim, quando você olha de um olhar de fora, de roqueiro, bocó, mimimi, chorão do caramba, esses caras ficam só chorando na música. Mas eram coisas pesadas. E eram coisas que eram tipo assim. Eram coisas que tava falando com uma galera que tipo até então não tinha um representante, né? E eu vejo o emo também muito parecido com isso, que é a ideia de você poder mostrar que você tem uma sensibilidade também, né? Claro, claro. Né? Então, pra mim era muito isso. O New Metal, se for ver os primeiros discos os dois primeiros discos do Linkin Park, cara, pô, aí tem uma galera que fala assim, nossa, mas o cara tinha depressão, se matou. Porra, escuta o disco e a letra que ele tá falando. Não. Pode crer. Tava lá o tempo todo, velho. Tava lá o tempo todo. O Korn mesmo, que eu gosto bastante, pô, tem várias lances sobre depressão, abuso, né, coisa que o Jonathan Davis passou. Outra coisa dos anos 90 que a galera já talvez não enfrentou, mas pô, o lance da AIDS, a galera discutir como um medo recorrente, assim, né? E o tiozão truzão olhava assim, que merda isso aí, cara. Porra, que música triste, pô. Põe um Dio aí falando que vai montar no Tigre, cara. E é triste porque o cara perdeu de não se conectar. Até hoje é um exercício que eu tento fazer. Eu gosto de algumas artistas pop e eu tô em contato com algumas fanbases mais novas no Twitter. E você vê que, tipo assim, são outros problemas que eles têm, coisa que eu não tive que eles têm. E por que eu vou tentar repelir isso se eu posso tentar somar, ou eles até mesmo somar com alguma coisa que eu não passei, que eu não sei, tá ligado?
Então vai Sim. muito naquele lance da evolução. A pessoa tem que buscar evoluir, cara. Se você usa, porque eu sou metaleiro e eu vou nascer assim, vou morrer assim, pô, que triste, cara. Que é a sua vida, tá ligado? Né? E também o lance de você tentar moldar a vida e o tempo ao seu gosto. Isso. Tipo, o rock tinha que continuar assim. Por que ele mudou, né? Exatamente. É trazer a galera que vive presa no mundo deles, assim. Que eu só conheço isso aqui e isso aqui é bom. Aí você fala, mas olha, eu tenho isso aqui. Não. Obrigado. Eu tô bem assim e é isso. E assim, o tempo tá passando, o mundo não vai parar naquilo só porque você achava que era o melhor, que era o ápice, tá ligado? Não, filho. Exatamente. Vai passando. Se você ficar parado, só você fica parado. O resto outra segue coisa, tudo, não né? falar pro pessoal que tá ouvindo que você não pode ouvir o metal antigo. Você escuta, não tem problema. O lance busque evoluir. Só vai somar você conhecendo coisas novas ou coisas que você não ouvia anteriormente. Só vai somar o seu conhecimento e você vai evoluir como pessoa. Você não vai ficar parado que nem um Neandertal lá batendo a pedra uma na outra pra tentar fazer fogo, tá ligado? Sim, total. Até mesmo pra fora do estilo mesmo, né, cara? Uma coisa que era muito comum na minha adolescência era essa ideia de que, eu sou roqueiro, eu tenho que odiar o pagode, eu tenho que odiar o eletrônico, o sertanejo, o rap. Cara, rap tá lado a lado com o rock, mano. Não dá nem pra distinguir um do outro, tanto quanto no passado, como eram os estilos que eram marginalizados, quem tava inserido, como hoje sendo sequestrado pela extrema-direita, né? Então, tipo assim, sim, por exemplo, eu cresci numa favela, então todo mundo ao meu redor ouvia Racionais. Eu nunca dava nem muita moral, porque minha família via com maus olhos, eu também era do rock. Nessa eu não quero. Pô, eu peguei pra ouvir a discografia dos caras. Pô, é sensacional, cara. Você é louco, Racionais é coisa linda de Deus, bicho. Cara. E era um negócio que tava falando com a minha realidade. Eu acredito se naquela época, ao invés de eu ter escutado um disco do Korn, que eu não tava entendendo ele falando sobre depressão, e eu tivesse escutado o Mano Brown falando de gente morrendo na porta de casa, eu tinha sido o cara do rap, com certeza. Que era o que eu via no meu dia a dia. Que era tangível pra você, né? Uma coisa que era muito fácil você ver também. Exatamente. Então, são uma série assim, de fatores que ou afastam a pessoa do rock ou aproxima. É uma discussão bem complexa, assim, que eu acho que as pessoas podem parar o quanto for pra discutir, que nunca vai chegar num denominador comum, né? De por que o rock, ele existe, ele tá forte, mas ele não é como ele já foi um dia, né? E aí, pra mim, talvez seja um exercício interessante também pensar se deveria voltar pra esse lugar. Também. Eu acho que deveria, não, sabe, né? Porque que nem você falou aí o lance do Jota Quest, de simplificar. É legal pra eu tenho amigos que são músicos, que são muito virtuosos, mas eles ganham a vida tocando cover de Jota Quest, CPM 22 na noite. E tudo bem pra eles, acho muito massa. Mas talvez se fosse pra voltar a ser mainstream e ditar o estilo, a gente ia ver muito mais banda meio, sabe, sem sal, sem açúcar, sem sal, ali fazendo qualquer coisa só pra estar no mainstream. Então você ter tanto o underground quanto a galera que faz seus trabalhos por conta própria, já não tem mais uma gravadora por trás, e tem mais liberdade pra fazer um som muito mais com a personalidade deles do que o mainstream tá moldando. Então também é interessante que não precisa voltar. É verdade. Eu acho, inclusive, que um dos fatores que fizeram a gente ter uma visão deturpada do emo no primeiro momento tem a ver com a ideia de que virou meio que um lance de linha de produção, quando estourou, tá ligado? E aí, tipo assim, dentro do mesmo pacote que ia ver uns caras com umas letras igual a do Fresno e tal, que eram umas paradas bem profundas, os caras iam colocar um restart e falar que era a mesma coisa. Tá ligado? E se você for voltar no passado, o lance da linha de produção, vamos pra quando o Angra estourou. O quanto de banda de power metal que apareceu que não fez sucesso. Aí, vamos um pouquinho mais pra frente, Raimundos.
Quando o Raimundos estourou, o quanto de banda que queria fazer rockzinho bem-humorado, escrachado, estourou. E nem toda subiu. Charlie Brown, mesma coisa. Aí a gente chega no emo, que nem você falou. Então agora eu acho que por não estar no mainstream, tipo assim, ó, tem que ser esse tipo de som pra tocar na TV. Aí você abre o leque pra ter muito mais. Tem o metal que tá contando história, e tem o hardcore que tá sendo contestador. Tem pra todo mundo. Então, de repente, eu acho que é que nem você falou, talvez não seja interessante voltar. Até porque a gente já tem os festivais que trazem as grandes bandas, Sim. Metal, Lollapalooza, tem o Rock in Rio, vai ter rock pra todo mundo, vai ter underground. Sim, inclusive uma coisa que eu acho muito legal de hoje, talvez pela internet, aí é um fator positivo dela. Cara, essas bandas que eu falei de metalcore que eu escuto, é tudo underground lá fora, e eu já vi um show ao vivo de quase todas, velho, sabe? Quase todas elas já vieram pra cá pra fazer show. Entendeu? Tá bem mais acessível, né? É uma discussão complexa. Ao mesmo tempo que seria interessante voltar, não sei se também seria. É complexo. Uma coisa eu acho que a gente pode cravar que dá pra cravar. Não morreu. Pra quem fala que morreu, não morreu. Tá aí mais vivo do que nunca. Galera lançando disco, indo fazer turnê na Europa, bombando aí nas redes sociais. Então assim, existe. Você precisa procurar. Você tem que parar de ser preguiçoso e procurar. Total. Eu acho a mesma coisa, cara. Porque assim, eu consigo enxergar que conforme o tempo vai passando, a gente tem que fazer um exercício de se forçar a conhecer coisas novas. Porque a nossa tendência, por natureza, é você parar ali num, sei lá, talvez pela nostalgia, você parar ali numa época que foi boa pra você e falar, só consumo isso aqui agora. Então tem que ter um exercício consciente de tentar conhecer coisas novas, né? E eu acho válido pra caralho, acho que precisa muito mesmo. Apesar do esforço, mas precisa muito você continuar conhecendo, tá ligado? Continuar abrindo a cabeça pro que tá acontecendo. Né? Citando o Angra aqui de novo, a galera da Era André Matos. Eu só escuto a Era André Matos. Pô, você perdeu de ouvir um monte de disco bom que saiu depois. Ou a galera da Era do Edu falasse, não, só escuto o Edu. Perdeu também um monte de coisa boa. A galera se priva de conhecer coisas novas e ter outras experiências por causa de preguiça, preconceito. Eu não sei, é difícil chegar na raiz da questão, mas é muito triste você ver que muita gente perde de conhecer coisas novas, ter experiências novas por ficar estagnado ali, né? Total. Ô Danilo, eu acho que a gente tá indo agora pro final, cara. E eu queria, pra gente finalizar aqui, cara, fazer a pergunta que dá nome pra esse podcast. Eu queria saber, Danilo, já ouviu esse disco? Quem você pensa que é, mano? Difícil. Mas eu penso que hoje eu sou alguém que, apesar, né, indo pro tema que a gente falou do rock, eu sou do rock, eu sou do rock, mas que eu não quero encher o eu sou do rock, rock e mais nada. Eu sou uma pessoa que sou muito do rock, amo rock, pô, tenho um monte de CD, vinil, camiseta, mas que eu não quero ser o tiozão chato do rock, o porteiro do rock, que isso é bom, isso aqui não é, você tem que ouvir, você não tem que ouvir. E para além do rock, da música, eu não, cara, depois que eu aprendi que cada um tem o seu corre e não adianta tentar ficar julgando, eu penso que eu sou uma pessoa que eu não quero mais botar o dedo na cara de ninguém, sabe? Ah, você tá errado, isso aqui é uma bosta, isso aqui é uma merda. Não. Então eu sou a pessoa mais deboísta, como eu falo, que eu sou praticante do deboísmo. Eu só quero estar em paz e fazer meu podcast, fazer as minhas artes. Eu tenho uns trampos digitais que eu posto no Instagram e tal. Já trabalhei com algumas bandas, então, tipo assim, eu só quero isso. Fazer meu trabalho, ouvir minha música, fazer podcast e não encher o saco dos outros. Levem pra vida de vocês esse ensinamento. Não queira encher o saco de ninguém. Só ai, mas o cara tá aqui ouvindo a Anitta. Deixa o cara ouvir. Eu ouço também, tá tudo bem. Só deixa. Segue sua vida. Seja uma pessoa boa. Hoje eu penso que eu sou uma pessoa boa. Que eu tento ser o menos chato possível. Pois é. Eu queria reforçar de novo pra galera conhecer aí o trampo do Danilo aí. Eu já ouvi esse disco, é um podcast muito bom, cara. É qualidade mesmo, né? Cara,
muito obrigado pelo seu tempo. Eu curti demais essa conversa. Eu acho que dá pra gente desenrolar mais ainda esse tema e até outros em futuros episódios aí, cara. O convite vai vir para futuros episódios. Só chamar que nós estamos aí. Cara, e aí, tipo, mano, tem o teu espaço aí, se quiser falar um pouco do teu trampo, considerações finais. Mais uma vez, queria agradecer pelo convite, porque eu faço podcast já tem um bom tempo, apesar já ouviu esse disco, vai completar 5 anos agora, eu tô tentando fazer alguma coisa aí, já desde 2012, aí 2011 talvez. E é sempre legal ser convidado para trocar uma ideia em outros podcasts, né? Não só pra gente ficar falando na nossa bolha ali. Tentar atingir um novo público, conversar com novas pessoas. Eu acho muito legal e dificilmente acontece. Então, quando veio o convite, eu falei, opa, vamos aí já, tamo aí, vamos lá. Espero que a galera tenha gostado aí do papo. Mais uma vez, não estamos aqui falando que você não pode escutar coisa antiga, pode sim. Mas seja um pouco mais tolerante, assim, ouve outras coisas, conheça outras coisas, tenha experiências. Você só vai ter a sua bagagem musical enriquecida com isso. E lá no Já Ouviu Esse Disco eu busco fazer isso. Eu comecei falando dos discos que marcaram a minha vida. E lá tinha muita coisa de rock, claro, mas tinha outras coisas de pop também. E eu era meio que condicionado só a falar de rock e de pop. E aí, aos pouquinhos, veio chegando, falei dos Racionais, que eu conheci também, uma experiência enriquecedora falar deles, ler a história deles. Então tá vindo outras coisas. Esse ano, talvez, aí eu pretendo falar de Bezerra da Silva, que eu fui escutar e achei fantástico. Então quero dar uma estudada para tentar trazer alguma coisa, porque vai enriquecer a minha bagagem musical e eu tento passar isso para as pessoas, né? Convidar a galera a ouvir o episódio da semana. Se de repente ela é uma coisa que ela não conhece, ela vai ouvir, vai conhecer e vai gostar. Se não gostar, tá tudo bem também. Pelo menos ela vai ter base para fazer a crítica, né? Tipo assim, eu ouvi e não gostei. Eu conheci muita gente que falava mal de tal banda e quando foi ouvir, por causa do programa que eu fiz, mudou completamente de pensamento, assim. E essa é a minha missão com o Já Ouviu Esse Disco, trazer as coisas que eu gosto para as pessoas que de repente não gostam tanto e ficar com essa visão. E aí, para você encontrar o Já Ouviu Esse Disco, você pode ir lá no jaouviuessedisco.com. Na rede social aí estamos no Instagram como @Já Ouviu Esse Disco, Twitter, que não é X, hein? Pelo amor, é Twitter. Lá no Twitter eu chamo de Twitter. Assim como o Golfo é do México, não é X, é Twitter. Lá você encontra o programa como @Já Ouviu Disco, tem Blue Sky, tem Threads também. É só fazer uma pesquisa aí, escutar lá e deixar o feedback, que é sempre importante. Assim como você que está escutando esse programa aqui, deixa o feedback, comenta, que é muito importante pra gente que faz podcast, saber se você gostou do formato, se você não gostou, se você gostou do convidado. É importante vocês falarem, porque tem muita gente que escuta e tem as considerações dela e fica na cabeça dela. Não, você tem que falar pra pessoa melhorar, né? Buscar melhorar e saber o que as pessoas estão achando, é muito importante. É isso, cara. Mano, eu curti demais essa conversa e, cara, por hoje é isso. Um grande abraço, tchauzinho. Valeu, tchau, pessoal. Aí.